Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui trazendo para vocês aí mais uma análise ao vivo de um trade que entramos nos últimos dias e estamos indo aqui em busca de mais ou menos 40% de lucro nesse trade. Então vamos lá, direto para análise em Power Ledger aqui para contextualizar o preço a partir do gráfico mensal. Vemos que estamos num grande inside bars aqui no gráfico mensal. E aqui nesse tipo de situação, nós precisamos dar um zoom no gráfico semanal e entrar nos gráficos menores para saber se aqui nesse ponto iremos ou estamos próximos de estabelecer o nosso fundo desse novo candle mensal em sidebars e abrir o próximo afunilando ainda mais aqui dentro. Então precisamos dar um zoom no gráfico semanal para encontrar estruturas de tendência que estão demonstrando fragilidade em continuar carregando esse preço para baixo para ir buscar o fundo desse candle ainda mais próximo do anterior. Nesse caso, estaremos invalidando o nosso trade, mas encontramos aqui um ponto de entrada com risco-retorno extremamente favorável para buscarmos aí 40% de lucro nessa operação. Então vamos lá, para você entender o racional desse trade aqui entrando com a gente no gráfico semanal. Então veja, no gráfico semanal, esses últimos candles em sidebars fizeram aqui no gráfico semanal uma tendência de baixa, que nesse caso rompeu o seu fundo anterior e não teve continuação. No retorno para um topo descendente, buscamos muito próximos do topo anterior e agora com dificuldades para testar o outro fundo. Então, possivelmente iremos ver aqui um ombro, cabeça-ombro, que pode ser que inverta essa tendência no gráfico semanal, mas isso é aí, uh, isso mais para frente vai trazer resultados possivelmente muito grandes, mas queremos aqui os nossos 40% de lucro no bolso. Então, vamos lá, temos aqui uma estrutura de fragilidade de tendência para continuar carregando essa tendência aqui para baixo. E aí, precisamos agora dar um zoom no gráfico diário para entender se isso daqui já está prestes a formar um fundo ascendente contra o fundo anterior, e aí sim, confirmarmos aquela grande probabilidade aqui de ombro, cabeça, ombro, que vai inverter essa tendência do gráfico semanal. Então vamos lá no gráfico diário para a gente ver isso daqui. Então aqui no gráfico diário a gente já vê isso muito claramente que víamos lá no gráfico semanal. Eu vou até desenhar aqui para você enxergar com mais clareza. Veja, aqui temos uma cunha de baixa. Cunha de baixa são aqueles padrões que precisamos buscar quando temos topos. Cunhas de baixa quando temos fundos rompidos sem continuação. Então veja, podemos traçar dessa forma aqui a nossa cunha de baixa. Essa cunha de baixa, olha como isso é interessante, você consegue entender como funcionam as tendências. Dentro dessa cunha de baixa, que é uma demonstração de fraqueza maior, temos que procurar por demonstrações de fraquezas menores para encontrar o ponto onde essa cunha pode estar prestes a romper. Então veja o que encontramos aqui no gráfico diário, uma cunha de baixa no gráfico diário, uma cunha menor, que com o rompimento dessa cunha menor, vamos romper a cunha maior e isso vai nos levar em busca dos nossos alvos. Veja, fundo rompido sem continuação, fragilidade dos ursos em continuar essa tendência de baixa no gráfico diário, na busca por um topo descendente, já rompemos o topo anterior e podemos estar acumulando força aqui na região de resistência das emas para romper essa cunha de baixa para cima e aproveitar e estourar a cunha de baixa maior também, e isso aí confirma toda aquela premissa maior daquele ombro, cabeça, ombro no semanal, e isso vai nos levar em busca aí dos nossos lucros muito tranquilamente, muito fácil de entender. O preço através dos gráficos dão as oportunidades para a gente, dão os setups para a gente de mão beijada. Só basta a gente saber interpretar e aproveitar. Então é isso aí, pessoal. Mais uma análise aí bem educativa para vocês. Se você quiser saber aonde estão os nossos pontos de entrada em tempo real, onde posicionamos nossos stop em cada operação e alvos de venda com lucro, conheço notificações lucrativas. É isso aí. Um grande abraço. Valeu!